campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de podermos estar juntos nesse momento, refletindo um pouco das pegadas do Mestre aqui junto de nós, do Mestre Jesus, que há 2000 anos atrás nos lembrava de podermos nos amar uns aos outros, como Ele nos ensinou a amar. Inspirados no Cristo, nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, item 14, com o subtítulo Perdão das Ofensas. Esse texto foi enviado pelo Espírito Simeon, em Bordeaux, 1862. Ele é bem significativo. Ele nos diz assim: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias, e serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem Ele, isso é Deus, não tem Ele que te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se esses apenas vos incomodassem de leve. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Sempre. Sem limites, segundo o ensinamento de Jesus a Pedro, que serve para todos nós. Perdoar sempre. Porque, para início de conversa, o perdão liberta. O perdão torna a nossa alma mais leve. O perdão faz com que consigamos entrar em sintonia
com pensamentos positivos que regem a vida, com essa corrente de abençoados irmãos da espiritualidade maior que tem o compromisso de, junto a nós, fazer com que a gente possa mudar a faixa de vibração geral do nosso planeta. E que através dessa vibração melhor, a gente possa transformar o nosso planeta de um mundo de provas e expiações num mundo de irmãos regenerados, que é o que nós tanto buscamos e tanto ansiamos dentro de cada um de nós. Sem o perdão, vamos olhar para a nossa volta, analisar as notícias que chegam até nós, povos, uns guerreando contra outros, famílias sendo destruídas por causa de uma ofensa, de uma injúria, por causa de um momento infeliz, de uma palavra infeliz dita por algum irmão em desequilíbrio, que não está bem, e que, por não ter sido compreendido no seu desequilíbrio, acaba gerando uma separação dentro do próprio lar. Então nós nos preocupamos tanto com as guerras entre países, mas nós nos esquecemos das pequenas guerras no nosso dia a dia dentro do lar, portas abertas dentro do nosso ambiente de trabalho, junto aos nossos amigos, junto àqueles que compartilham momentos conosco nas mídias sociais e que muitas vezes, por não compreender uma simples postagem, não é, nos bloqueiam e nós nos sentimos ofendidos e passamos a vibrar numa faixa negativa. Mas por quê? Por que essa pessoa me cortou? Por que essa pessoa me bloqueou? Tantas coisas acontecem por falta do entendimento de que nós temos que estar sempre prontos para perdoar, porque afinal das contas, quem somos nós? Se analisarmos frase por frase do nosso irmão Simeão, esse espírito que nos deu essa mensagem tão linda, nós precisaríamos de um tempo muito extenso, muito grande, mas ele vai nos lembrar aqui, não é? Não tem Deus de nos perdoar sempre. E acaso Deus conta as vezes que nos perdoa? Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Podemos estar aqui de volta hoje, envergando um corpo físico, não é a prova do tanto que Deus nos ama. Não é a prova de que Ele tanto nos perdoa que Ele nos dá nova oportunidade de aqui estarmos, sabendo que pelas dificuldades que abraçamos, pelas provas que enfrentamos, podemos ter ideia das dificuldades que nós agravamos para nós nas nossas últimas existências. Porque não viemos para cá com um livro em branco, trazemos a nossa história, e aqui nos encontramos de braços dados com as necessidades de aprendizado e, principalmente, reajuste nas lições malbaratadas, não entendidas, não compreendidas no nosso passado. E a grande maioria delas começa exatamente onde? Na falta do entendimento nas nossas relações com os irmãos nossos que caminham conosco no dia a dia. Nós somos todos médiuns de inspiração. Nós todos estamos sujeitos à inspiração de espíritos que pululam à nossa volta. Lembrando uma das cartas de Paulo, temos uma nuvem de testemunhas gravitando na nossa volta. E, portanto, essa nuvem de testemunhas influenciam o nosso humor, influenciam nas nossas decisões, influenciam nos nossos relacionamentos, tanto que os espíritos vão afirmar para Kardec, está lá no Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam tanto na vossa vida que pode-se dizer que são eles que vos dirigem no dia a dia. Então, vamos fazer uma reflexão aqui.
né? Por mais que nós possamos estar em equilíbrio, em oração, sempre preocupados no auxílio ao próximo, prontos para compreender e perdoar o outro, nós temos que entender que os espíritos que não querem o progresso da humanidade e que percebem a nossa, perdão, que percebem a nossa luta diária, no nosso dia a dia em querer nos tornar alguém melhor e não conseguem nos atingir de forma direta, sempre irão encontrar um médium incauto nos nossos relacionamentos. Alguém que no momento infeliz possam influenciar, e como eles nos conhecem perfeitamente, influenciar essa pessoa para que coloque o dedinho bem na nossa ferida, bem aonde nós nos melindramos e nos incomodamos. Então, mais um motivo pelo qual nós temos que compreender, conhecer que essas são as leis que regem o mundo de provas e de expiações. Então temos que entender que estamos sujeitos a esses ataques no nosso dia a dia, assim como nós, tantas e tantas vezes, também não somos só instrumentos de bons espíritos, porque afinal das contas, não é? Também trazemos as estações do ano dentro de nós, também somos natureza, então também vivenciamos momentos de tristeza, também nos afastamos, volta e meia, né, nos nossos desequilíbrios, da influenciação dos bons espíritos e sintonizamos com espíritos perturbadores. Então nós também, muitas vezes, somos instrumento de manifestações de espíritos perturbadores a perturbar o bem-estar, a vida, o emocional dos irmãos que convivem conosco. Por isso essa importância, não é? De estarmos sempre dispostos a perdoar sem limites, cada ofensa, tantas vezes quanto ela vos for feita. E aqui o nosso irmão vai nos dizer, não é? Que perdoando sempre, sem limites, nós vamos nos tornar invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias, porque nós vamos pacificar o nosso céu interior. Nós vamos ser doces e humildes de coração. Nós vamos ter a mansuetude como uma conquista de alma dentro de nós mesmos. Então a importância capital de trabalharmos isso dentro de cada um de nós. Então, num primeiro momento, diante de uma ofensa, diante de uma injúria, diante de algum ataque de algum irmão infeliz, não é? Num primeiro momento, vamos calar. Vamos engolir um seco se for preciso, vamos contar até 10, vamos tentar nos ligar a Deus, Senhor, não me deixa envenenar nesse momento. Esse irmão não está bem. Ele pode estar sendo instrumento das trevas. Me ajuda a calar dentro de mim para compreender, Pai. Vamos tentar, num primeiro momento, fazer isso. Mais tarde, quando estivermos melhor, quando estivermos com calma, dulcificados nas nossas emoções, podemos chamar esse irmão e conversar com ele. O que aconteceu? O que está havendo? Não é? A minha presença te incomoda? Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Afinal das contas, nós estamos aqui caminhando juntos, temos responsabilidade, nós temos que aprender a nos respeitar e nos amar, porque somos todos irmãos. Então, isso é possível. Quem traz dentro de si não apenas a boa vontade, mas a coloca em movimento, consegue ter uma conversa nesse nível. E se a outra pessoa não compreender, é um problema dele. Vamos respeitar, vamos entender. Nós não somos, não é, como as uvas que amadurecem todas no mesmo tempo, ou as cerejeiras que amadurecem todas ao mesmo tempo. Cada um tem o seu tempo de compreensão e de entendimento.
Mas lembramos aqui, ao abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro da Esperança, que ao completar 100 anos da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, através da mediunidade do nosso amado e inesquecível Chico, Emmanuel, então, vai trazer muitos ensinamentos a respeito das mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós, no nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, temos ele completinho nas reflexões diárias, que nós podemos sempre acessar para inspirar no início do nosso dia e termos um dia com Jesus no coração. E nós gostaríamos aqui, para encerrar com chave de ouro essas nossas reflexões, ler a mensagem de Emmanuel a respeito desse assunto, que é sempre um deleite para as nossas almas. No capítulo 27, na luz da indulgência, ele vai nos dizer assim: anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento à felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. O companheiro em provas amargas escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que há nelas para ele o retorno da tranquilidade, no entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Use a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros, através de leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza, mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem e faz o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. Indulgência, perdão e amor nos nossos corações. Amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos ensinou. Leveza de espírito e de alma no contato com todos os irmãos da nossa caminhada. Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Caríssimos irmãos, passaremos agora às preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos
a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Nesse momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site